é bom, pois bem. Tá proibido de fazer show se você não melhorar a cobertura de esgoto. Tá proibido de fazer show se você não melhorar o número de homicídios e o número de assaltos que tem na cidade. Tá proibido fazer show se você não melhorar o índice SAIB na educação. Tá proibido fazer show se você não diminuir as filas que tem no atendimento da saúde. Ou seja, indicadores que o prefeito não consegue cooptar. E quem vai controlar isso é o governo federal. Renan, voltando aqui à questão do estado do Ceará, vocês apoiam algum grupo político aqui? Teriam, por exemplo, um pré-candidato ao governo do estado, tendo em vista que esse ano é decisivo, é um ano de eleições? Eu não apoio nenhum grupo político pré-estabelecido aqui no estado. Nenhum grupo. Eu acho que nós precisamos construir o nosso grupo, como nós estamos fazendo em outros estados. Acho que a função da construção do Partido Missão e o recorte que nós temos eleitoral nacional já nos mostra isso através das pesquisas, é o seguinte, uma geração nova que não está aceitando a forma como a política é feita, seja pelas grandes famílias que administram os estados, seja pelo lulismo, seja o bolsonarismo. Então, neste modelo, a gente precisa criar um grupo novo e uma visão de mundo nova. E essa visão de mundo nova está acontecendo. As propostas que a gente traz são sempre muito diferentes do que as propostas do que todo mundo propõe. E aqui no Ceará não será diferente. Então essa viagem, nós estamos arregimentando pessoas e eu gostaria, e eu estou trabalhando para isso, para nós termos um pré-candidato ao governo aqui do Ceará, aí pra gente anunciar já no mês que vem. E essa pessoa começar a rodar, igual fizemos em Pernambuco, igual teremos na maior parte dos estados da federação. Qual seria esse nome? Estamos construindo, ainda não, a gente está conversando, seria uma pessoa oriunda do nosso universo. O Missão tem base já estrutural no Ceará ou não? O que a gente chama de base estrutural como política tradicional, não. O que nós temos é uma rede de apoiadores gigantesca. Eu posso colocar aqui que no estado do Ceará nós temos a terceira ou quarta maior militância. E aí o processo agora é de formalizar isso. É como se fosse uma torcida de um time de futebol que não tem estádio. Né? Ou seja, precisa arrumar o estádio, a camisa do time, o roupeiro, a estrutura do time. Agora, em termos de base, é muito grande. Onde eu vou, todas as cidades que eu vou, nós encontramos muitos militantes, o apoio é bem grande. E isso é uma coisa nova que vem surgindo. Então, agora é uma questão de organização. Então, essa minha viagem não é só para me tornar mais conhecido, mas para organizar o time também aqui. Você tem 4% já de intenção de voto na pesquisa Atlas Intel, é isso? Exatamente. Saiu uma pesquisa, inclusive, de um instituto mexicano que botou só 4 candidatos, porque na prática haverá no máximo 4 candidatos a presidente. Nesse negócio de ratinho, Zema, Caiado. Será o Lula, o Flávio, eu, talvez alguém do PSD. Que agora o PSD tem o Caiado, o Ratinho, o Leite, o Eduardo Paes, ou seja, o PSD pode lançar um cara de oposição, pode botar o vice do Lula. O PSD é aquele típico partido que não deveria existir, porque ele não tem lado. Ele fica aqui jogando um xadrez, que assim, eu posso ser oposição, tá, mas eu posso ser situação. Que isso? Vocês não têm opinião política? Isso é coisa de vendilhão. Isso, se me desculpe, isso é uma coisa... Mas faz todo sentido nessa conjuntura partidária do Brasil. Quer dizer, faz todo sentido na que é o Brasil, desculpa o termo. Mas não faz sentido... Se eu explicar pra um gringo, se eu explicar pra um americano, se eu explicar pra um inglês, eles vão falar, desculpa, isso aí parece máfia. É uma máfia. Ó, me dá dinheiro, eu tô com você, me dá dinheiro, agora eu tô com você. Isso é banditismo. Isso não é política boa. Charles de Gaulle tinha razão, né? O Brasil não é um país sério. Não, o Brasil não é um país sério. Agora, nós gostaríamos de ouvir de você, Renan, como pré-candidato à presidência da República, qual é o modelo de país que vocês, num eventual governo, idealizariam? Que tipo de propostas vocês têm aí nas diversas áreas, especialmente hoje, numa das principais aflições do povo brasileiro, que é a questão da violência, né, da insegurança, da criminalidade? Vamos lá, eu vou fazer a pessoa que está nos ouvindo, o ouvinte agora, ela fechar o olho, ou se você estiver dirigindo, fica com o olho aberto, mas fazer o seguinte exercício de imaginação. Imagine que o país que você está vivendo é um país que você vai acordar de manhã para ir para um trabalho seu, seja uma empresa que você montou, seja um emprego sério que você tem. No caminho você deixou seu filho na escola e essa criança chegou numa escola limpa, arrumada, que não está tocando funk, em que ela vai ter um ensino simples, direto, básico, ela vai aprender a fazer as operações matemáticas certas, falar o português direitinho, e você sabe que não há risco nenhum de ninguém do crime organizado abordar teus filhos. Você vai voltar e voltar, e a única coisa que você vai ver no caminho é uma rua limpa, você não vai ver sujeira, você não vai ver música alta, você não vai ver desrespeito às pessoas no meio da rua, você não vai ver político vagabundo fazendo distribuição de santinho, comprando voto
voto das pessoas escondido. Você vai voltar para sua casa à noite sem medo de ser assaltado, porque haverá uma prisão gigantesca em que os bandidos estão sendo levados como se fossem animais. Você vai andar em todos os bairros da tua cidade, porque nós recuperamos o território da cidade com o direito penal do inimigo e eliminamos os faccionados. Quando eu falo eliminar, é tiro no peito de faccionado para nunca mais levantar. Eu tô falando de um lugar que quando essa mercadoria dessa cidade que você imaginou for ser levada para outro, ela tem ferrovia, ela tem estrada, ela tem portos. Eu tô falando de um estado do Ceará que você vai ter muita produção agrícola nos interiores e uma economia diversificada com serviços e indústria que precisa ter para você formar a classe média e não depender do Estado. Aí esse caminhão que sai, ele foi lá para São Paulo. São Paulo vai ser um centro, um polo de tecnologia, um polo que disputa espaço com empresas de tecnologia com o mundo inteiro, produz também avião, como tem a Embraer, e produz um agro com alta tecnologia. Aí depois você vai para o Centro-Oeste e você está beneficiando e produzindo coisas mais complexas a partir do agro brasileiro. E você vai para a região Sul, mesma coisa, a complexidade econômica aumenta. E você vai ver que você tem um país rico, próspero, que consegue se defender porque vai ter forças armadas decentes, que consegue ter bomba atômica ao longo dos próximos 20, 30 anos. O que nós queremos construir é esse Brasil. E ele passa por prender e matar vagabundo, mudar as leis penais para fazer com que o crime organizado desapareça, criminalizar a compra de voto, fazer com que as cidades pequenas se tornem autossustentáveis, colocar interventor nas cidades pequenas, caso necessário. Ou seja, se a cidade é administrada por um vagabundo e esse vagabundo fica só distribuindo emenda como se não houvesse amanhã, desvia emenda para comprar voto, e acontece aqui na região. Tem político que faz isso. Tem uma Júnior Mano, tem um cara chamado Júnior Mano que vivia fazendo isso, é famoso por isso. É o rei da emenda, o rei da distribuição de emenda, compra de voto. Esse cara vai ficar na cadeia por 20, 30 anos por comprar voto. E o cidadão que quiser vender o voto dele também vai pra cadeia. Então avisando pra você que tá me ouvindo na rádio, se vender voto comigo no governo, eu vou te prender, tá? De maneira clara. Nós vamos tornar o Brasil um país sério. E país sério tem lei e ordem, não tem bagunça. Nós vamos acabar com a bagunça. Certo. Um dos grandes problemas do Brasil hoje, na minha opinião, é o grande número de municípios que nós temos sem condição nenhuma de sobrevivência se não for com os repasses federais, convênios e etc. Queria que você falasse um pouco mais aí sobre essa proposta de fusão de municípios. Como é? Olha, que maravilha que você gosta dessa proposta, porque esse é um dos 10 maiores problemas do Brasil. De longe. Nós temos municípios vizinhos aqui que tem 10 mil habitantes e que o líder político, autodenominado líder político, tomou o poder lá, cooptou a classe política, a sociedade com empregos, não é? Fez do poder legislativo uma extensão da prefeitura e vai passando. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Daniel, já voltamos com o vídeo. Mas antes não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal. E claro, ativa o sininho para dar aquela fortalecida e a gente continuar produzindo este material para vocês. Bora mudar o Brasil. Abraço. E essa é a história de pelo menos 2.000, 2.500, 3.000 municípios brasileiros. Essa é a base dos municípios no Brasil. Um cara emancipa um município e faz um município novo para que o grupo político dele possa usar a estrutura dessa nova prefeitura para comprar as pessoas. E aí o resto do Brasil paga. Isso vai acabar. Nós temos que reduzir de 5.000 e poucos municípios para, no máximo, estourando 2.800, 3.000. No máximo, estourando. A gente tem que fundir 2, 3, 4, 5 municípios e ter só uma administração, com no máximo 9 vereadores e um prefeito só. E aí entra outra parte dessa reforma administrativa. Assim, além da gente economizar bilhões com isso, e além de pegar essas famílias corruptas que administram as cidades e fazer com que o poder delas diminua, a gente tem que criminalizar a compra de voto. Muito. Então as pessoas têm que ter medo de vender ou comprar voto. E isso é a base da política nos interiores do Brasil, não só do Nordeste. É principalmente no Nordeste, mas não é só no Nordeste, tá? Eu digo isso porque quem tá me ouvindo, minha família é uma de umas cidades que tem a melhor qualidade de vida do Brasil, chama Vinhedo, fica no interior de São Paulo, e lá tem compra de voto. Pra gente entender que o problema é lá, assim, o problema é bem profundo. Nessa toada, nós temos que pegar também e colocar índices de desempenho, para que um prefeito que entre e que entende que política é sobre comprar voto, aí faz aquele show, sabe? Todo ano tem o famoso show que eles trazem um cantor famoso e a população acha, o meu prefeito é muito bom, como esse prefeito é bom. Pois bem,
Tá proibido de fazer show se você não melhorar a cobertura de esgoto. Tá proibido de fazer show se você não melhorar o número de homicídios e o número de assaltos que tem na cidade. Tá proibido fazer show se você não melhorar o índice SAEB na educação. Tá proibido fazer show se você não diminuir as filas que tem no atendimento da saúde. Ou seja, indicadores que o prefeito não consegue cooptar. E quem vai controlar isso é o governo federal, através dos índices que podem vir do IBGE, do IPEA, existem institutos que podem pegar. E aí esses índices vão metrificar, ou seja, vão estabelecer o que é um prefeito bom ou ruim. Se o prefeito não cumpre o índice básico, o prefeito fica inelegível. Se ele cumpre, ele pode concorrer novamente. Agora, esse é o jogo. tudo isso na teoria é muito bonito, bacana, beleza. Na prática, como fazer com o Congresso que nós temos, com o povo que nós temos, com as elites, inclusive a financeira que nós temos, que é a que a gente sabe que manda no Brasil, são os bilionários, os donos de bancos. Como fazer isso? Sair da teoria para a prática. Ok. Eu digo que a política que o governo federal tem que ter com o Centrão, que é quem manda no Congresso, e quem não gostaria de passar isso aqui, é seduzir de um lado e ter um porrete gigantesco batendo do outro. E como isso funciona? Eu não teria problema algum em chamar esses partidos malditos do Centrão, como eu citei agora o PSD, e falar, me nomeie uma pessoa honesta e séria para trabalhar comigo e para compartilhar das nossas vitórias. Agora, se eu ver você andando errado no Congresso, se eu ver qualquer resquício de compra de voto via orçamento secreto, a Polícia Federal vai prender vocês. E nós vamos para cima de vocês como se não houvesse amanhã. E sabe quem está fazendo isso agora, né? O Lula. O Lula, meu inimigo, o Lula, eu vou ter que falar aqui que há um acerto do governo deles, ele botou o Flávio Dino, e o Flávio Dino tá pegando todos os crimes cometidos através do orçamento secreto e tá indo pra cima dos deputados do Centrão. Foi agora pra cima do Arthur Lira. Tá certo. E o meu governo eu vou fazer isso vezes 3. Eu vou pra cima dos caras. A Polícia Federal tem que garantir a lei. É crime contra a democracia muito maior do que aquele pessoal que a gente estava conversando agora há pouco. O que os políticos fazem? Desviar a emenda para comprar voto. Ora, se o voto é comprado, tem democracia? Não tem democracia. Então, se tem voto comprado, tem que cair. Então, o que nós vamos fazer? É uma política muito clara. Nós vamos criminalizar todas essas práticas corrompidas, que já são crime, tá? A gente só tem que fazer a lei ser cumprida. E, paralelamente, para nenhuma medida fugir da sua pergunta, eu vou entrar no poder, no começo do meu mandato, nos primeiros dias, nos 5 primeiros dias, eu vou entrar com estado de defesa, e eu vou destruir o crime organizado. Eu vou passar 3 meses rodando o Brasil, igual eu tô rodando de carro agora. Só que aí eu vou rodar com equipamentos melhores, né? E vou em todas as favelas e todos os bairros, todas as cidades tomadas pelo crime, junto com as polícias locais, vou tocar o terror nesses caras, nós vamos eliminar o crime organizado, nós vamos construir um presídio enorme, e iniciar no dia 1 já a construção desse presídio enorme para colocar os bandidos lá dentro, vamos matar o tráfico de drogas que existe no Brasil, vamos jogar lá para baixo a violência, e eu só vou parar essa guerra, eu só vou parar de fazer sair sangue do corpo do bandido a partir do momento que uma pessoa esteja segura para sair da casa dela e ir pro trabalho com o celular na mão, sabendo que não vai ser roubada. E isso vai acontecer nos 6 primeiros meses de mandato. E eu duvido a minha popularidade não subir para mais de 80%, igual subiu com o Bukele em El Salvador, igual nós temos agora o governador Cláudio Castro, que fez uma operação, e foi só uma operação, e a popularidade dele disparou, porque as pessoas sabem reconhecer. E feito isso, vai alterar minha relação de forças. Eu vou estar altamente popular, enquanto que o Congresso bandido, se for lutar contra essas medidas, vai ser atacado. Com a Polícia Federal ainda no rabo. Aí eu quero ver esse Congresso pular. Eu vou querer ver eles não passarem nos projetos sérios que a população quer. Agora eu quero tocar num tema que, ao contrário, vai deixar você altamente impopular, principalmente aqui no Nordeste. O que é esse mutirão anti-Bolsa Família? É o seguinte, nós vamos adotar uma série de políticas para fazer com que as pessoas saiam do assistencialismo e vão para o emprego formal. Se você é uma pessoa que vamos dizer aqui, que você tem problemas e não consegue trabalhar, você está incapacitado, não vou deixar você morrer de fome. Sim. De maneira bem simples, você não vai morrer de fome. Você vai viver e você vai andar e a vida vai correr. Dito isso, se você é uma pessoa capaz que não está procurando emprego, você não vai ficar com o Bolsa Família por muito tempo. É um programa que tem que ser passageiro. Se não for percebido por parte do Estado que você, no mínimo, não está tentando arrumar um emprego, eu não vou te ajudar. Porque você tem que se ajudar também. Nós temos que ajudar as pessoas capazes e plenas para trabalhar e produzir, a trabalhar e produzir. Agora, eu criar uma indústria que eu só estou dando um dinheiro ali, não faz sentido. É injusto com todo mundo que está pagando a conta. Sabe por quê? Existem no Brasil milhões de pessoas que estão pagando essa conta de maneira muito dura. Às vezes um rapaz, ele é um entregador. Esse entregador, ele tem que trabalhar 9, 10, 11 horas por dia para levar comida para casa dele,
para poder se sustentar, corre risco de ser assaltado, ganha um salário baixo, e ele não recebe Bolsa Família, nem pode receber Bolsa Família. Esse entregador, ele é o herói brasileiro. Para honrar esse entregador, que está trabalhando muito e que pega uma parte do salário dele e vai sustentar o Bolsa Família de alguém, eu tenho que fazer outra pessoa do Bolsa Família também começar a ralar. Porque não é justo com esse cara. As pessoas mais pobres, proporcionalmente, pagam mais impostos que os mais ricos. Então as pessoas mais pobres que estão ralando, estão pagando o Bolsa Família do outro. E aí na vida você tem que ter lado. A pessoa que fica no muro, essa pessoa, ela mente. Então eu não vou ficar no muro. Eu tô do lado de quem tá ralando agora. Quem não tá ralando, eu quero fazer ralar. É isso, de maneira clara. E eu sei que tem gente que recebe Bolsa Família e faz o bico pra sobreviver. Legal. Você tá ralando, você tá na informalidade. Beleza. Eu quero que melhore isso. Eu quero que você tenha um emprego mais formal. Eu quero que você ganhe dinheiro. Eu quero que sua vida melhore. O que eu não vou aceitar, porém, é a cultura da leniência com o nada a fazer. Que não é a maioria dos usuários do Bolsa Família, mas que existe e muito. E existe agora, inclusive, uma cultura de celebração de não trabalhar para receber Bolsa Família, que tá rolando no Maranhão. Influenciadores gigantescos. Olha, tô com meu Bolsa Família, comprei uma roupa aqui legal, comprou um celular com isso. Isso é para fins alimentares. É para você não morrer de fome. Você está comprando celular, então você tem renda vindo de outro lugar. E celebrando isso, que é uma celebração do erro. A pessoa que celebra o uso do dinheiro do Bolsa Família para ostentação, ela é muito parecida com a pessoa, com o bandido que faz aquela... Você viu aquele Daniel Vorcaro do Banco Master, que faz uma e fica ostentando uma casa gigantesca lá em Trancoso, uma casa de dezenas de milhões de reais. E a ostentação, em grande medida, com o erro, ela não é correta. A partir do momento que uma sociedade começa a ficar viciada e começa a ostentar a injustiça, ela está errada do topo à base. Isso não pode ser aceitado. Quero agradecer aqui ao Renan Santos, que é o pré-candidato do Missão à presidência da República, pela vinda aqui ao nosso programa, pela participação no Jornal Seara. Renan, eu gostaria que você, nessa etapa final aqui do nosso bate-papo, deixasse aí a sua mensagem final para todos que nos escutam através da Rádio Seara. Agradeço demais o pessoal da Rádio Seara. Meu recado final é bem simples. É possível fazer as coisas diferentes do que elas são feitas. É possível fazer sua vida ser muito melhor. Mas isso precisa ser diferente. E nós estamos acostumados no Brasil inteiro a fazer o errado por muito tempo. E aí a gente acha que o errado é o normal. O errado não é o normal. A gente vai precisar de um remédio amargo para melhorar a vida de todo mundo. O remédio amargo para destruir o crime organizado. O remédio amargo para acabar com o político vagabundo que faz com que sua vida seja uma porcaria. O remédio amargo para fazer com que os dias sejam melhores, que o emprego exista, que a renda exista. Mas tudo começa com remédio amargo. Se alguém te propor sempre que tudo vai ser bom e tudo vai ser fácil, como todos os políticos fazem, eles mentem pra você. E é por isso que sua vida tá ruim há décadas. Pois bem, eu proponho o seu remédio amargo. Eu sou o remédio amargo. Eu não tô aqui pra fazer você dar risada, eu não tô aqui pra fazer você se divertir, nem te dar um presente. Agora, o remédio amargo traz a cura. E a cura te liberta. Então, se você tiver procura de libertação, venha conhecer nosso trabalho. É isso. Obrigado pela participação aqui. Para mim é um prazer e uma grande oportunidade estar aqui contigo. Nós que agradecemos. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Até a próxima!